E aí, tudo bom? Eu sou Mike França do site Aprende a Investir Dinheiro e nesse vídeo você vai descobrir o que é a taxa Selic, como ela funciona e como ela influencia a sua vida no dia a dia, seus investimentos e até mesmo como ela influencia o seu emprego. Talvez você já tenha presenciado essa cena. Você liga a TV e vê mais uma vez o repórter falando que o Comitê de Política Monetária aumentou a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Mesmo que você não veja a TV, essa notícia é amplamente divulgada na internet, em revistas, então de alguma forma você vai se deparar com uma manchete dessa. E o motivo disso acontecer é porque essa taxa ela é muito importante, porque ela afeta a vida de todo mundo. E nesse vídeo você vai descobrir por que isso acontece. Tudo começa porque o governo precisa de dinheiro para fazer seus investimentos e pagar suas dívidas. Para construir estradas, hospitais, escolas, investir na segurança da população, saúde e desviar dinheiro público, o governo precisa muito dos seus impostos. Apesar do principal meio de arrecadação ser os impostos, existe uma outra maneira de arrecadar dinheiro, que é através do Tesouro Nacional. O papel do Tesouro Nacional é exatamente esse: conseguir recursos para financiar os gastos do governo. Para conseguir estes recursos, o Tesouro Nacional emite títulos públicos, que em sua grande maioria são comprados pelos grandes bancos. Por lei, todo banco é obrigado a depositar uma percentagem de seus depósitos em uma conta do Banco Central. Essa medida é necessária para controlar o excesso de dinheiro em circulação na economia e evitar um aumento descontrolado da inflação. Devido às milhões de operações bancárias realizadas diariamente, é comum alguns bancos chegar ao final do dia com uma percentagem maior ou menor do que deveriam ter na conta do Banco Central. Como os bancos são obrigados a respeitar a percentagem estabelecida, eles se veem obrigados a pegar empréstimos com outros bancos para cumprir a lei. Esses empréstimos geralmente são de curtíssimo prazo, durando em torno de 24 horas e da mesma forma que no financiamento habitacional, o qual você dá a sua casa como garantia do empréstimo, aqui os bancos dão como garantia os títulos públicos adquiridos do Banco Central. Toda essa história que eu falei até agora é para você entender o que significa a taxa Selic Over. Saiba que a taxa Selic que você conhece e vê nos noticiários se divide na verdade em duas taxas: a taxa Selic Over e a taxa Selic Meta. A taxa Selic Over nada mais é do que a taxa de juros praticada quando um banco empresta dinheiro para outro usando como garantia os títulos públicos comprados do Banco Central e mencionados anteriormente. Esta taxa também é conhecida como taxa overnight, uma vez que os empréstimos têm duração de curtíssimo prazo. A taxa Selic Meta e a taxa Selic comumente falada nos noticiários possuem o mesmo significado. Quando você vê o repórter na TV ou uma notícia na internet falando que o governo aumentou a taxa básica de juros, ou seja, ele aumentou a taxa Selic, na verdade é da taxa Selic Meta que eles estão falando. A taxa Selic Meta, conforme já citado, representa a taxa básica da economia no Brasil. E ela é básica pois serve como parâmetro para todas as outras taxas de juros praticadas no mercado. Ou seja, ela tende a ser a menor taxa de juros que existe na economia. No site do Banco Central, é possível consultar a taxa de juros praticada em diversas operações de crédito por cada banco em funcionamento no mercado. Tomei a liberdade de escolher um banco em questão e comparar as taxas oferecidas pelo mesmo em todas as suas operações de crédito. O resultado, como você pode conferir, é que todas as taxas são superiores à da taxa Selic, que no momento da criação desse vídeo está em 12,25% ao ano. Para melhor entendimento desse vídeo e mais facilidade na comunicação, toda vez que eu utilizar a expressão taxa Selic daqui para frente, eu estarei me referindo à taxa Selic Meta, ou seja, eu vou utilizar a mesma expressão que os telejornais e revistas usam, pois eu acredito que você já está acostumado dessa maneira e será mais fácil entender assim. Conforme você vai descobrir mais na frente desse vídeo, a taxa Selic não serve apenas como parâmetro para outras taxas da economia. O aumento ou diminuição dessa taxa tem profunda influência no seu dia a dia e na economia do Brasil. Devido à sua importância, é fundamental que exista um meio transparente e confiável para decidir os rumos dessa taxa. Conheça o Comitê de Política Monetária, Copom. Em 1996, o Brasil criou o Comitê de Política Monetária, responsável por definir a taxa de juros básica da economia, a taxa Selic, e estabelecer as regras da política monetária. Esta última diz respeito à quantidade de dinheiro em circulação na economia. Para definir a taxa Selic, são realizadas 8 reuniões por ano, sempre nas terças e quartas-feiras, sendo que a terça é usada para apresentação de dados e discussões, e na quarta acontece a votação e definição da taxa de juros Selic. Agora que você já sabe o que é e como funciona a taxa Selic, eu vou te mostrar como ela afeta os seus investimentos. Começando pelos títulos públicos, o impacto imediato acontece no título indexado a esta taxa. Este título recebe o nome de Letra Financeira do Tesouro, ou LFT,
Mas em 2015, os títulos mudarão de nome. E dependendo de quando você estiver vendo este vídeo, o novo nome será Tesouro Selic. Se você possui LFT ou Tesouro Selic, um aumento da taxa Selic implicará em um aumento da sua rentabilidade. Isso acontece pois esses títulos rendem exatamente a variação da taxa Selic vigente no período. A recíproca também é verdadeira. Em caso de queda da taxa Selic, isso implicará em uma menor rentabilidade para você. Em resumo, a rentabilidade da LFT ou Tesouro Selic é maior quando o Copom aumenta a taxa de juros e menor quando o Copom diminui a taxa de juros. Quando o assunto é caderneta de poupança, eu sugiro que você dê uma olhada nesse vídeo já feito aqui no canal. Você vai entender qual a relação entre a taxa Selic e o rendimento da caderneta de poupança. Para outros investimentos de renda fixa, é necessário entender primeiro o conceito de taxa CDI. Não se preocupe, ela é bem semelhante ao que acontece com a taxa Selic Over, já mencionada anteriormente. No começo do vídeo, você entendeu que a taxa Selic Over nada mais é do que a taxa de juros usada nos empréstimos realizados entre um banco e outro, dando como garantia os títulos públicos. Ao invés de usar títulos públicos como garantia, o banco pode emitir seus próprios títulos privados. Basicamente, são títulos com garantia baseada na solidez do próprio banco. Esses títulos recebem o nome de Certificado de Depósito Interbancário. Se estes títulos forem dados como garantia dos empréstimos entre um banco e outro, a taxa de juros usada nesses empréstimos recebe o nome de taxa CDI. Como explicar o funcionamento da taxa CDI foge do objetivo desse vídeo, apenas considere que tanto a taxa Selic quanto a taxa CDI possuem praticamente os mesmos valores e variam de maneira bem semelhante. Assim, se a taxa Selic aumentar, a taxa CDI também aumenta e vice-versa. Deste modo, investimentos em renda fixa que se baseiam na taxa CDI, como letras de crédito imobiliário, certificados de depósitos bancários, letras de crédito do agronegócio, rendem mais quando a taxa Selic aumenta e rendem menos quando ela diminui. Por último, vou explicar agora qual a relação entre taxa Selic, inflação e como ela afeta a sua vida no dia a dia. Você já sabe que a taxa Selic age como base para outras taxas de juros praticadas no mercado. Assim, imagine que Marcos, nosso personagem fictício, está juntando dinheiro durante 6 meses para comprar seu primeiro carro 0 km. Marcos fez uma simulação em um banco no começo de janeiro e a partir daí ele começou a poupar e economizar para daqui a 6 meses financiar seu carro. O aumento da taxa Selic pode fazer os planos de Marcos irem por água abaixo, pois ele poderia não conseguir arcar com as prestações, uma vez que o aumento dos juros levaria ao aumento no valor das prestações. Deste modo, o dinheiro que ele pegaria emprestado e que circularia na economia deixará de existir. Em outras palavras, ele deixaria de comprar e, de um modo geral, situações semelhantes aconteceriam com outras pessoas, que acabariam comprando menos, aumentando a quantidade de produtos disponíveis no mercado. Uma alternativa para manter o ritmo das vendas é o comércio diminuir os preços dos produtos, o que causaria uma diminuição dos preços e, por sua vez, um recuo da inflação. Além disso, o aumento da taxa Selic é um grande incentivador para as pessoas postergarem seu consumo para momentos futuros. Isso acontece pois investimentos em renda fixa considerados mais conservadores e de menor risco ficam mais atraentes. Assim, as pessoas preferem investir o dinheiro que recebem do que usá-lo para consumo imediato, ou seja, postergam seu consumo para o momento que resgatarem seus investimentos. No curto prazo, isso ajuda a diminuir a inflação, pois o consumo geral diminui, encalhando produtos nas prateleiras e gerando como consequência uma diminuição dos preços para que os mesmos sejam vendidos mais facilmente. Em resumo, aumentar a taxa Selic é a arma que o governo tem para combater diretamente a inflação. A recíproca também é verdadeira, e uma diminuição da Selic tende a gerar um aumento do índice de preço dos produtos. Finalmente, você já deve ter visto alguma vez nos noticiários empresas realizando demissões em massa ou dando férias temporárias. Isso é muito comum de acontecer no mercado automobilístico, e o motivo geralmente é um mercado desaquecido devido ao baixo consumo. Como aumentos da taxa Selic diminuem o consumo, empresas venderão menos. Assim, não se faz necessário manter a produção de produtos no mesmo ritmo anterior, pois a demanda por estes produtos diminuiu. Isso implica que menos funcionários serão necessários e a consequência disso são as férias e demissões citadas anteriormente. É por isso que, dependendo do setor que você trabalha, é possível estar mais sujeito aos efeitos colaterais do aumento ou diminuição da taxa Selic. A sugestão aqui é sempre investir na sua capacitação profissional e nunca parar no tempo. Além disso, tenha uma reserva de emergência para momentos como este. Ela vai te ajudar a ter tranquilidade para você poder se dedicar a uma realocação profissional sem precisar ficar desesperado em como pagar suas contas. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você não gostou, clique em não gostei. Independente de você ter gostado ou não, comente se você gostou, se você não gostou.
O seu comentário e as suas curtidas é o combustível que eu tenho para continuar fazendo esses vídeos e para saber se você está gostando ou não. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e fica aqui o convite para você também se inscrever na lista exclusiva do site do Aprenda a Investir Dinheiro. Se você está buscando informações sobre a educação financeira, se você está interessado em como melhor investir o seu dinheiro, se você perde dinheiro com juros de financiamento, empréstimos ou pagando taxas e tarifas totalmente desnecessárias, fica aqui o convite para você fazer parte desse grupo. Já estão centenas de pessoas inscritas nessa lista e aqui embaixo na descrição desse vídeo ou nesse vídeo mesmo vai ter um link para você entrar lá, colocar seu e-mail e se cadastrar. Fica o convite para você fazer parte desse grupo, que são um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo em comum. Então entra lá, se inscreve e a gente vai trocando e-mail, beleza? E por hoje é só e a gente se vê até o próximo vídeo.